Olá pessoal, aqui Carlos Lima e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante e essencial para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. O que é a fé? Você saberia definir, esse elemento tão importante no nosso relacionamento com Deus, na nossa jornada? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, né? O escritor de Hebreus fala que o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus, né? Por algo invisível, ao contrário do que a ciência afirma, o mundo não foi criado por uma grande explosão, nem por alienígenas, nem coisas do tipo. Ele foi criado a partir de uma força que não é visível ao ser humano. Embora a fé para nós, ela parece estar no campo que a psicologia chama de subconsciente, a Bíblia chama de homem interior e às vezes define como crer com o coração, crer fora da mente racional ou consciente. Para alguns, a fé está no campo do imaginário religioso ou místico, né, do fictício ou até no campo da loucura. Fé, que vem do latim fide, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade incontestável, sem qualquer tipo de prova, critério ou objetivo de verificação, através de uma absoluta confiança que é depositada nessa ideia ou em sua fonte de transmissão, no nosso caso, Deus. Como a Bíblia define a fé? Encontramos uma boa definição de fé na carta aos Hebreus, onde o escritor separa um capítulo bem longo para falar apenas desse assunto, né? Ali a fé é definida da seguinte forma: ora, a fé é a certeza ou firme fundamento de coisas que se esperam, a convicção ou prova de fatos que se não veem. Hebreus 11, 1. Então temos a palavra certeza ou firme fundamento e depois prova ou convicção. Certeza de coisas que você espera. Creio que ele estava falando, ele estava principalmente se referindo às promessas de salvação e vida eterna feitas por Deus através de Jesus Cristo. Todo aquele que crê no Salvador espera ansiosamente o cumprimento de suas promessas. E essa espera não é uma espera qualquer, uma espera descompromissada, alguém que espera simplesmente porque não tem alternativa ou não tem outra coisa para fazer. Não, essa espera traz consigo a certeza de que tudo que ele prometeu vai se cumprir. Os verdadeiros filhos de Deus têm enraizado em seu coração a certeza absoluta de que todas as suas promessas vão se cumprir segundo a sua vontade e dentro do seu tempo, dentro do tempo de Deus. A outra palavra é convicção ou prova. Eu creio que a palavra convicção se encaixa melhor para o entendimento dos nossos dias, né? Visto que hoje a palavra prova, ela remete à ideia de algo que todas as pessoas podem ver e é incontestável para todo mundo, né? Para todos, inclusive para os que não creem. A palavra convicção era usada normalmente para demonstrar uma certeza mais firme, sem nenhuma sombra de dúvida. É usada para garantir que a sua certeza está acima de qualquer suspeita ou contestação. O texto fala de convicção de fatos que não se veem. O cristão tem convicção de fatos que nós não presenciamos, não vimos acontecer. As narrativas bíblicas, a história de Cristo, as cartas que acreditamos terem sido escritas pelos apóstolos de Jesus, os fatos que são narrados como acontecidos, os que estão acontecendo e os que ainda acontecerão no mundo espiritual. Cremos com todo o nosso coração em coisas que não se passaram diante dos nossos olhos, não vimos acontecer. A fé, apenas a fé, é o que nos traz convicção para continuarmos acreditando em tudo isso. No livro de Hebreus, temos o que é chamado de a galeria dos heróis da fé. A palavra da fé estava com o Criador no princípio de tudo e passou por todos os homens e mulheres de Deus ao longo de toda a história bíblica. A mesma palavra nos dá uma advertência clara. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. O texto diz que quem se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam.
O primeiro ato de fé a ser exigido é crer que Deus existe, crer que o Senhor existe. A existência de Deus e a veracidade da sua palavra sempre foram contestados. Ora pelo homem, por não conseguir crer em um ser invisível que não se preocupa em dar provas da sua existência, ora por outras religiões e crenças que rivalizam com a fé cristã, ou pela ciência, por não conseguir provar a existência de Deus, seja através de experimentos ou através de elementos ou fatos históricos. Então, aqui mesmo no YouTube está cheio de canais de pessoas que se dizem historiadores, psicólogos, professores de sociologia e filosofia, entre outros, que tentam de todas as formas desacreditar a Bíblia e, consequentemente, questionar a existência de Deus e do seu Cristo. Se não cremos que ele existe, como poderemos agradá-lo? Como poderemos servir a Deus? Como poderemos provar que amamos a Deus se nós nem cremos que ele existe? Portanto, a primeira exigência para quem se aproxima de Deus é crer que ele existe. A segunda exigência apresentada é crer que ele é recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para os seus filhos. A maior de todas é, sem dúvida, a promessa de salvação e vida eterna através do sacrifício de Jesus. Para muitas pessoas, é uma atitude extremamente desafiadora crer em todas essas promessas. Para muitos, parece irracional e para outros, chega a soar como loucura. Porém, o cristão precisa crer na veracidade das suas promessas e crer que ele é recompensador de todos que creem nele e o buscam de todo o coração. O Senhor colocou a fé como elemento base da salvação, ou seja, tudo, absolutamente tudo, começa com a fé, né? Você precisa primeiro crer em Deus, crer que ele enviou seu filho para morrer por nós, né, que nos propiciou uma porta aberta para nossa salvação, e através da fé você consegue fazer uma aliança com Cristo, entrando por essa porta, né, que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. E tudo isso funciona através da fé, porque nada disso é palpável, nada disso é visível ao olho nu. Então, se não tivermos fé, não temos o essencial para continuar no caminho, não temos a chave para abrir a porta, não temos como materializar o nosso milagre e não teremos forças para resistir às tentações que surgirão para provar as nossas convicções. A história que serviu como um símbolo daquilo que Deus iria fazer através de Jesus e tipificou como se realizaria o plano de salvação para toda a raça humana, ela começa com uma atitude de fé. Abraão se dispondo a sacrificar seu único filho, crendo que Deus encontraria uma forma de devolvê-lo, pois Deus prometeu que daquele filho lhe daria uma descendência. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tiago 2, 23. Então, a fé é a base do nosso relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Sem ela, não conseguiremos agradar ao Senhor e não teremos forças para seguir adiante na nossa caminhada. A Bíblia cita três elementos como base para a vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Está lá em 1 Coríntios 13, 13. Então, a fé é um modo de pensar com certeza e convicção, uma atitude positiva da mente, uma certeza interior inabalável. Aquilo que se crê é aceito integralmente pela mente consciente através de uma semente plantada no subconsciente. No caso do cristão, pela ação do Espírito Santo através da palavra de Deus, fazendo a semente germinar e dar frutos, tornando aquilo que era apenas um objeto de fé, que começou muitas vezes como um desejo ou necessidade, e aquilo acaba por se materializar e se transformar em realidade através da fé. Na fé está a capacidade de aceitar como verdade aquilo que a sua razão e seus sentidos negam. Com a fé, conseguimos negar a força da mente consciente, racional e analítica e passamos a confiar totalmente no poder de Deus para materializar aquilo que se acredita ser possível, mesmo que aos olhos humanos pareça completamente impossível. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer,
tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Então a pergunta que fica é: eu tenho fé suficiente? De onde vem a fé? Como posso conseguir mais fé? Existe fé fora do evangelho? Porém, essa é uma questão que vamos tentar compreender no próximo vídeo. Acompanhe essa série, onde nós vamos tentar compreender melhor a fé e suas implicações na nossa vida cristã e até na vida de pessoas não cristãs ou de outras religiões. A fé é um elemento que ele existe no ser humano, né? Pode ser utilizado para o ser humano. Existem alguns líderes religiosos que tratam inclusive isso a nível de dimensões, né? Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, quarta dimensão. Então, através da fé, você entraria na quarta dimensão, que é uma dimensão espiritual, e de lá você poderia materializar aquilo que teoricamente é impossível no mundo material, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos. O importante nesse vídeo é que você entenda que a fé ela é uma necessidade para que você consiga ser um cristão de fato, né? Porque no cristianismo tudo exige fé. Se você não tem fé, não tem como você ser um cristão. Porque você tem que crer em coisas que a própria ciência, né, alguns setores da ciência tentam desacreditar, as pessoas consideradas intelectuais tentam desacreditar, né? Professores, muitas vezes, na escola do seu filho, vão tentar desacreditar a fé dele. Então, nós temos que ter consciência do que é a fé, né? De onde ela vem, como ela funciona no nosso coração, para que você consiga ter uma caminhada mais segura com o Senhor, né? E você vai encontrar todos os elementos para solidificar a tua fé através da palavra de Deus, através da forma como o Espírito Santo trabalha a palavra de Deus no nosso coração. Mas aqui é apenas uma síntese do que é a fé e nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto no próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa aí o seu like, né? Se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos, ativa aí o sininho e obrigado por ficar comigo até aqui. Se Deus permitir, até o próximo vídeo.